Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2021. O que diz essa questão? Eu pego S, o subconjunto do plano cartesiano constituído pela união dos gráficos F, G e H. Então, para poupar tempo, tudo isso com x maior que zero, tá bom? Então, para poupar tempo, eu já desenhei todos os gráficos aqui, tanto 2 elevado a x, que é o F, o log de x na base 2, que é o H, e esse 2 elevado a menos x, que é o nosso G. E tudo eu só estou trabalhando no primeiro quadrante, x maior que zero. E para cada k maior que zero, seja n o número de interseções da reta y igual a kx com S. E ele está falando, podemos afirmar que. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou considerando y igual a kx, em que o k primeiro, tem que ser maior que zero para ter alguma graça, né? Porque se for negativo, está fora do primeiro quadrante. E o que ele está fazendo eu vou pegar y igual a x, temos essa reta. Y igual a 2x, vamos ter uma reta mais por aqui. Y a 4x, uma reta mais desse jeito. Y igual a x sobre 2, nós reduzimos para aqui embaixo. E assim vai fazendo os problemas de cada lado, né? Bom, e o que ele está fazendo é o seguinte, para cada reta, eu vou ter um número de interseções. Por exemplo, se eu botar essa reta aqui, ó, eu tenho exatamente duas interseções. Uma delas é exatamente esse ponto e a outra delas é esse. Errado? Temos três. Por mais que isso aqui não é muito fácil ver, mas se eu complementasse a reta aqui, elas se tocariam. Tá? Então, isso aqui é uma questão que tem que tomar cuidado. Por mais que eu faça uma figura muito bem, ela assintoticamente não é clara. Fica mais claro assim, ó. Se eu pegar uma reta bem inclinada, ela vai, mesmo que seja inclinada desse jeito, ela vai tocar 3 vezes no gráfico. Por quê? Vai tocar nesse ponto e em algum momento essas duas aqui se cruzam. Tá, como que eu vejo isso? Repara que, primeiramente, para cada x, se eu trocar o x e aumentar para x mais 1, o y igual a kx, ele cresce em forma de PA. E antes de tudo, deixa eu apagar isso aqui, que eu não quero aquela reta, né? Ah, não, pode deixar. O y igual a kx cresce na forma PA, enquanto o f igual a 2 elevado a x, ela cresce em PG. Então, cada vez que o x aumenta um incremento, o f de x ele vai dobrando, e razão 2, né? O f de x vai dobrando. Tá, se eu começar com x igual a 1 é 2, x igual a 2 é 4, x igual a 3 é 8. Se eu pegar, sei lá, comecei com x igual a menos 1 meio, x igual a mais 1 meio, dobrou. X igual a 3 meios, dobrou de novo. E aqui não, aqui se eu começar com x igual a... Pode começar com x tão grande quanto eu queira. Vai começar sempre como uma PA, tá? E vai aumentando como uma PA. E o que acontece cada vez que você dobra de valor, a PG cresce muito mais forte que a PA. Tá? É isso a grande ideia, por isso que eu sei que ela toca. Um ponto que é interessante é o seguinte. Se eu trabalhei com a reta aqui y igual a kx, por simetria, vamos dizer assim, o simétrico dele, vamos dizer assim, em algum sentido, ou seja, pensa isso aqui como, essa reta pontilhada aqui como um espelho. Tá? O simétrico dele é essa reta aqui, ó, y igual a x sobre k. Tá? Isso aqui é a inversa dessa função. Tá? Uma é a inversa da outra, e, portanto, por função inversa, nós temos simetria aqui. Em outras palavras, essa linha amarela aqui, ela tem simetria com esse ponto aqui, ó. São simétricos, ou seja, para cada ponto aqui, eu considero uma reta vertical, ó. A distância daqui até aqui vai ser igual à distância daqui até aqui. Tá? É por isso que eu consigo ver, eu acho que é um pouquinho mais fácil, que essa reta vai tocar com esse gráfico em algum terceiro momento. Tá? É por isso, mas pensando aqui por PG e PA,
e depois por simetria em relação a essa reta. Tá? Foi essa a ideia. Então, o que eu quero saber é, para cada reta y igual a kx, vai ter uma interseção. Quantas vezes vai ser contada essa interseção? E é isso que a questão está sendo pedida. E essa é a interpretação. Então, vamos lá. Como que a gente faz uma coisa dessa, né? Opa! Como que a gente faz uma coisa dessa, né? Primeiramente, deixa eu, antes de tudo, apagar essas coisas todas aqui que eu acabei rabiscando, né? Então, para a gente fazer essa questão, a gente vai precisar o seguinte. Ler cada um dos enunciados, claro. Ó, por exemplo, vamos olhar o item A e ver se é verdadeiro ou falso. O item A diz o seguinte: n é diferente de 1 para todo k maior que 0. A gente sabe que isso aqui é falso. Por quê? Eu tenho uma k aqui, ó. Para k igual a 1, ele vai interceptar exatamente esse ponto aqui. Tá? Por isso que eu sei que é falso. Ou seja, quando k igual a 1, o n é exatamente 1. Tá? Lembra que o n é um conjunto, é a interseção de y igual a kx com s. Então, vai existir existe uma reta. Na verdade, se eu perturbar um pouquinho, vai existir um monte de retas que se intersectam desse jeito, né? Que vai ter só uma interseção, que vai intersectar apenas o G. Para n igual a 2, n igual a 2 para pelo menos 3 valores distintos de k. Isso aqui que é um pouco perigoso. Então, o que acontece é o seguinte. Eu quero procurar agora as retas que o n vai tocar 2 vezes caso haja. Então, ó, repara aqui. Se eu andar demais, vai tocar 3 vezes. Tá? Qualquer coisa que eu tocar aqui, por aquele argumento de PG, vai tocar 3 vezes. A mesma ideia se eu tocar demais aqui embaixo. Tá? Só tem uma das exceções é o seguinte, ó. Vou tocando, vou andando bem devagarinho, A primeira vez que tocar, vamos dizer que é essa aqui, tá? Se eu traçar direito, opa, travou. A primeira vez que eu tocar é a nossa reta tangente, ou seja, esse caso aqui, o n, ele vai ser igual a 2 nessa reta. E qualquer, vamos dizer, pentelésimo que eu ande mais para a esquerda, vamos dizer assim, ele vai tocar 2 vezes, é como se fosse transversal, ficasse transversal. Então, se tocar desse jeito, fizer um X aqui, quer dizer que a reta vai tocar de novo, exatamente para aquele argumento. Por exemplo, fez um X aqui, vai tocar lá, tá? Fez um X nesse pontinho aqui, ó, vai tocar de novo em algum momento lá em cima. O único jeito de não tocar é na tangente. Só que quando pega a tangente e anda mais um pouquinho, vai tocar de novo. Por simetria, tá? Dito isso, por simetria vai ter outro exatamente aqui, ó. Tá? Temos um n igual a 2. O que era difícil, depois que você tem essa interpretação geométrica e é um pouco perigoso, é perceber esse ponto aqui, ó. Quando eu fizer a interseção, ó, tá? Porque qualquer coisa vai ser transversal, inclusive nesse. Só que esse ponto só vai tocar uma vez, ele é a interseção da reta rosa com o gráfico rosa com o gráfico azul, né? Que é o y igual a log de x. E isso quer dizer que vai tocar de novo. Ou seja, essa reta aqui, ó, que passa exatamente por essa interseção, ela toca tanto nesse quanto nesse ponto. Tá? Então, olha só quantas retas temos. Temos essa aqui e essa aqui. Temos 3 retas. Então, em particular, ó, n igual a 2 para exatamente, na verdade, 3 valores distintos de k. Isso aqui é verdadeiro. Aqui já é falso por tudo que a gente acabou de falar, né? Isso aqui é falso porque toca exatamente em 2 valores distintos. Se você olhasse por isso aqui, pensasse só nessas 2 retas, parecia já verdadeiro, poderia ter um perigo aqui, mas você teria
poderia sem querer já marcar o C muito feliz. Mas a gente tem que fazer o seguinte, olhar os outros itens, porque é perigoso essa questão. Tá, ó, N é diferente de 3 para todo K maior que 0. Isso aqui, ó, N diferente de 3 é falso. Tá? A gente já fez esse aqui, ó. Para qualquer K que eu... A maioria dos Ks que eu tomar vai tocar 3 vezes, né? Então, como eu disse, isso aqui é falso. E, finalmente, olha aqui, ó, o item E que tinha que interpretar bem para eliminar o C. O C e o E acaba sendo a mesma coisa. É assim, depois que percebe esse ponto de interseção. O que acontece é o seguinte, deixa eu agora apagar isso aqui tudo. Vamos só ver as retas aqui, né? Como que eu disse? Vai pegar as duas retas tangentes, né? Ao pegar as duas retas tangentes, repara que é o seguinte, qualquer K um pouquinho mais... qualquer K nesse ângulo aqui, ó, lembra que o K é o tangente desse ângulo, tudo que tem direito. Mas qualquer retinha um pouquinho depois da tangente, toca pelo menos 3 vezes. Então, nós vamos ter um intervalo bem grandão aqui, ó. Tá? Isso aqui vai valer um intervalo. Tá? Então, vamos supor que não vou botar suposição, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos chamar isso aqui de θ. Desculpa. Vamos chamar isso aqui de θ1. E eu vou fazer o K1 exatamente o arc cuja tangente é θ1. Então, um dos intervalos que a gente vai considerar é o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero achar os pontos K pertencente a 0 e infinito, tá? Tal que y igual a kx interseção esse conjunto S aqui seja exatamente 3. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu peguei esse K1 que tem exatamente 2 pontos de interseção. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Um dos intervalos, o conjunto dos K maior que 0, para as quais n igual a 3, n igual a 3 vai fazer o seguinte. Ó. O primeiro, vamos chamar esse conjunto aqui de x, né, para a gente fazer. Ó. O x ele vai ser exatamente, ó, primeiro, K1 até o infinito. Tá? Ou seja, todos os K1 em que o arctangente é maior que o θ1, né, vamos dizer assim, vai me servir, vai tocar 3 vezes. Analogamente, essa reta aqui, ela vai fazer um K2. Eu vou pegar o igual K2 igual a, sei lá, arctangente de θ2. E vou pegar esse K3 aqui, que era, de novo, esse ponto que era a grande charada, e o K3 igual a arctangente de θ3. O que eu quero dizer, ó, todos os pontos aqui do meio vai tocar 3 vezes, tá? Por exemplo, vai tocar uma vez no rosa e 2 vezes no azul. Sempre isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês, ó, que vai ser união, conjunto aberto, ó, o menor é o K3, né? K3 até o K2. E o que eu estou dizendo para vocês, ó, novamente vai tocar em 0, eu botei K2 até K3. Tá, em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. O que eu estou dizendo para vocês, isso que a gente está gastando bastante saliva, vamos dizer assim, ó. O primeiro grande ângulo é esse aqui. O segundo ângulo, que vai ser importante, é esse aqui. E o terceiro ângulo importante é esse aqui. Eu enumerei como K1 aqui. O K2 vai ser relacionado a essa reta. E o K3 vai ser relacionado a essa reta aqui. Tá, a gente está relacionando desse jeito. O que eu estou falando para vocês, ó, qualquer reta que eu tomar
qualquer reta que eu tomar menor que K3, né, que o coeficiente angular é menor que K3, vai tocar o conjunto S 3 vezes. Tá? Então, entre 0 e K3, faz parte do meu jogo. Não percebi isso. Agora, entre K2 e K3, vai tocar também exatamente 3 vezes. O primeiro nesse gráfico rosa, que é o 2 elevado a menos x, e a outra é as duas vezes na função log. E a última depois do K1, vai tocar exatamente 3 vezes, independente do que a gente escolhe. Não tem aquele ponto de interseção que dava problema, né? Que é o gráfico, esse gráfico rosa toca exatamente no ponto que o K é igual a 0. Então, isso aqui não funciona. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que o conjunto, por isso que eu falei que tinha que ler tudo, se não percebesse esse ponto, o conjunto E seria verdadeiro. E aí o C também seria verdadeiro exatamente por essas ideias da tangente. E as duas afirmações acabam sendo equivalentes em algum sentido por causa desse ponto que poderia não perceber. Tá? Ou seja, o 2 elevado a menos x ele faz parte de fato do enunciado. Tá? Não é só a ideia do 2 elevado a x e o log de x na base 2 com essa ideia, vamos dizer, não óbvia para ensino médio, vamos dizer assim, dessa ideia da tangente. Primeira vez que tocar a tangente, depois perturbou. Tá? Tem que tomar um cuidado com isso. Então, vamos dizer, uma questão que eu considero difícil, né? Principalmente para ensino médio. E o que eu quero dizer disso aqui, ó, o item correto é o item B. Tá? Então, vamos de novo só para propagar. Por que essa questão é difícil? E por isso que eu estou gastando muita energia nela. Primeiro, você tem que ter o gráfico de todos esse jogo aqui, o estudante do ensino médio. Tá? Isso na cabeça. Segundo, era ter essa ideia da tangente, que não é óbvio, você não pode marcar a letra C aqui tranquilão. Tá? Então, esse argumento da tangente, porque não toca, ou seja, se for transversal, vai tocar de novo lá em cima, pensando em PG. Tá? Isso aí é muito sofisticado, isso aí. Tá? É uma questão que foi muito sofisticada. Terceiro caso, além de perceber esse ponto de interseção que ele faz parte realmente do enunciado, ou seja, o 2 elevado a menos x não é para se jogar fora, porque parece que tudo se estende no azul e no amarelo aqui, né? Nesses dois gráficos, tanto do log quanto do 2 elevado a x. Mas não, tem essa interseção aqui que é um problema. E como que a banca resolveu ajudar em algum sentido? Para quem tomasse muito cuidado, essencialmente fazer o item C e o item E equivalentes para quem não percebeu esse conjunto. Mas não sei quanto ajudou, porque se percebeu que o C e o E é diferente, até juntar o tique e o teco, né, para ver se não foi um erro, começa a bugar de fato, não o estudante que está fazendo essa questão. Então, é uma questão que foi muito precisa, muita coisa para pensar que é sofisticado, e além de pensar que é sofisticado, depois que pensou tudo que for sofisticado na vida, a gente tem que perceber esse ponto de interseção que pode ter sido ainda que, além das tangentes, o pessoal que pensou na tangente, percebendo o ponto de interseção também exigia um que a mais, um plus a mais. Tá? Então, novamente, isso aqui é uma questão difícil. Provavelmente, muita gente deve ter chutado qual é o resultado correto, ao invés de tentar fazer essa análise um pouco mais cuidadosa. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Então, eu espero que tenha ficado bem claro como que resolve uma questão dessa e espero que tenham gostado, tá bom? Então é isso, até a próxima.